Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Ponce de Leon, de Redação, e o tema da aula de hoje é concordância verbal. Vamos então continuar a nossa viagem pelo universo gramatical, tá pessoal? Eu já falei para vocês em encontros anteriores acerca da importância da valorização das aulas de gramática, porque elas são imprescindíveis, cruciais para a construção do texto dissertativo argumentativo cobrado no Enem. É importante que você entenda que não só a gramática, né, que é o que rege a competência 1, né, tão temida no Enem, e aqui os candidatos mais erram, né, essa competência 1 que versa, né, que pede do candidato que ele seja fiel à norma culta, é uma das que o candidato mais erra, tá? Então você tem aí que os candidatos mais erram. Você tem aí uma concentração, né, de alunos que cometem muitos erros gramaticais do início ao fim da produção textual, e ela é uma das competências que mais é judiada no Enem, porque as pessoas ferem a norma culta, né, e pisam nas regras gramaticais de modo a desrespeitar os sinais de pontuação, né, a ortografia e a sua constituição. Então a gente vai, né, falar da concordância verbal, que está implicitamente relacionada à competência 4, que versa também sobre coesão e coerência. Se você peca numa construção frasal que não concorda sujeito, né, e predicado, não concorda aí sujeito e verbo, você vai ser penalizado na competência 4, certamente, né? E vai ser penalizado, não duplamente, mas ou na competência 1 ou na competência 4, a depender, né, do erro que você cometa, mas você vai ser penalizado. Então, é importante que você entenda que as competências, elas estão ali realmente para que sejam seguidas, né? E a importância de estudar gramática é muito relevante, é muito grande, sobretudo para que você produza um texto bem articulado, tá? Então vem comigo que a gente vai adentrar um pouco desse universo. O conteúdo é um pouco chatinho, mas eu vou torná-lo mais acessível a você a partir de agora. Por isso eu te trago uma regra geral. Acompanha aí na sua tela, olha só. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Isso é óbvio, todo mundo já sabe, né? Então, o gerente falou com a secretária. Não pode ser o gerente falaram, porque o gerente está no singular, tá? Então, o verbo fica no singular. A secretária e seus auxiliares não compareceram à reunião. Elas não compareceram à reunião. É importante que você entenda, quando eu falo de número, eu falo de singular e plural, tá? Quando eu falo em pessoa, eu falo em primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira, tá? Do plural, tá bem? E em sujeito eu estou falando da parte de sintaxe da língua portuguesa, tá bom? Eu estou falando da parte de sintaxe, tá? Tudo que diz respeito à morfologia, né? Tá lá entre substantivos, adjetivos, advérbios, faz parte da parte, né? Faz parte do conteúdo da morfologia, tá? Estrutura e formação das palavras. Quando eu falo de sintaxe, eu falo de sujeito, predicado, oração, tá? Objeto, complemento, ok? Então entenda o seguinte, a partir de agora, o gerente, o número aí é singular, tá? Falou, portanto, o verbo também fica no singular, tá? Aqui a secretária e seus auxiliares não compareceram à reunião, ok? Vamos adiante aí agora. Tem os casos especiais, olha só. O verbo fica no singular ou no plural, isso é importante, tá? Porque concorda, né? Quando o sujeito é formado por partícula partitiva ou coletivo, mais determinante no plural, olha só. Um bando de passarinhos pousou, porque concorda, pessoal, com um bando, é a partícula partitiva. Um bando não são todos os pássaros, então por isso que repartiu essa fração de pássaros aí, tá? Um bando de passarinhos pousaram, neste caso, pessoal, pousaram porque concorda com passarinhos, tá? Com o termo mais próximo. A maior parte de nossos produtos chegou, concorda com a partícula partitiva, chegou a maior parte, entenda? A maior parte de nossos produtos chegaram. É determinante, pessoal, porque concorda com os produtos aqui, concorda com o mais próximo, tá? Então, em ambos os casos aí, nos dois casos, você pode utilizar o verbo no singular, né, ou o verbo no plural, isto é, concordar com a partícula partitiva mais longe ou fazer uma concordância atrativa pelo termo mais próximo, tá bom? Vamos adiante para você entender um pouco mais, olha só. O verbo, pessoal, concorda com o primeiro ou o segundo pronome. Presta bem atenção a isso aqui. Quando o sujeito é formado por pronomes no plural,
sendo o primeiro interrogativo, indefinido ou demonstrativo, seguido dos determinantes. Veja, de, nós, de vós, deles ou dentre vós. Quando eu falo em pronomes, pessoal, eu falo em pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo, tá? Seguido de um determinante. Vamos ver os exemplos aí, então. Quais de nós passarão no vestibular? Pode passar um ou mais de um, não é? Então, quais é pronome. Passarão, verbo no plural, porque não só, né, será, né, um candidato, como por exemplo, se eu disser a vocês, Chiquinho ou Mariazinha será ou serão o próximo presidente da República em 2018. Ou Chiquinho ou Mariazinha. Acabei de inventar esses nomes aqui, eu não acredito, eu estou tão desacreditada que eu inventei esses nomes aqui. Ou Chiquinho ou Mariazinha, tá? Os dois não podem ocupar o mesmo cargo, então Joãozinho ou Mariazinha será, né, o próximo presidente da República, porque só um ocupará, né, a posição, tá? Preste atenção aqui no outro exemplo. Quais de nós passaremos no vestibular? Verbo concorda com nós, portanto, passaremos. Olha as exceções aí. Mais uma vez, a nossa língua tem muitas exceções. O verbo concorda com o primeiro pronome quando este estiver no singular. Qual de vós crê na justiça? Então, concordou com qual? Preste atenção, parece difícil, mas não é, tá? Vamos adiante. O verbo, pessoal, fica no singular como regra geral ou no plural. Acompanhe na sua tela. Quando antecedido por expressões como um dos, que, nem, nenhum, nem outro, um e outro. Olha só, José é um dos que mais fala. Ele é um dos que mais fala, né? Há outros que também falam igualmente, tanto igual a José. José é um dos que mais falam, porque não é só ele, pessoal. Então aqui ou concorda com José ou concorda com um dos, tá? Quem ou primeiro pronome. O verbo concorda com o pronome relativo quem ou com o primeiro pronome. Preste atenção. Fomos nós quem compramos o carro. Antecedente do quem, olha só. Nós compramos. Preste atenção aqui agora. Fomos nós quem comprou o carro. Verbo na terceira pessoa do singular. Comprou. Fomos nós quem comprou o carro, tá? Vamos adiante. Pronome relativo que. O que tem aproximadamente 18 funções na língua, pessoal. Não precisa ter medo de repetir o que, tá? Você varia, isto é, usa sinônimos para adjetivos e substantivos. O que pode ser pronome relativo, conjunção integrante, e tem 18 funções na língua, né? Quase 18, e aí aproximadamente 18, e aí você vai fazer bastante uso dele no seu texto, tá? Olha só, o verbo concorda com o primeiro pronome. Fui eu que executei a tarefa. É o antecedente concordou com eu, tá? Com fui eu, tá? Eu fui, tá, galera? Nunca eu fui. Eu fui não existe, né? Então foi eu, não, fui eu, né? Porque não existe eu fui, mas eu fui, tá? Verbo parecer mais infinitivo, olha só. As meninas parecem gostar do filme. As meninas parecem gostar, elas parecem gostar. As meninas parecem gostarem do filme, tá? Preste atenção. Dar, bater, soar e ser. Concordam com o numeral, pessoal, olha só. É 1 hora, são 2 horas. Mas preste atenção a essa exceção. Com sujeito expresso, concordam com o seu sujeito. Vamos lá? Número percentual ou fracionário. Quando o sujeito representado por número percentual ou fracionário concorda com o numeral a que se refere. Galera, preste atenção. Somente 1% dos objetos roubados foi recuperado, porque concorda com 1%, pessoal. Cerca de 50% dos produtos importados ficaram presos na alfândega. 50% ficaram, tá? Verbo com partícula passivadora, que é o se, tá? O verbo concorda com o sujeito. Olha só, galera. Aluga-se apartamento ali. Quem é o sujeito dessa oração? Apartamento. Então, aluga-se apartamento. Agora, se o sujeito estivesse no plural, fosse apartamentos. Então, alugam-se apartamentos, tá? Alugam-se apartamentos. Vendem-se apartamentos. Vende-se apartamento ali. Singular. Sujeito no singular. Verbo, né, com agente da passiva no singular também, ok? Entendido? Vamos adiante, então, aqui agora. Olha só.
Verbo com índice de indeterminação, galera. Fica na terceira pessoa do singular. Trabalha-se muito aqui, trabalha-se mesmo, viu? Fica no singular, tá bom? Sujeito formado por nome próprio, pessoal, com artigo no plural, concorda com o artigo. Olha só, as Minas Gerais mostram toda a nossa história pelas ruas, tá? As Minas Gerais, tá? Não é a Minas Gerais, tá? Os Estados Unidos mostram toda a sua exuberância, toda a sua jurisprudência, né? Todo o seu poder, né? Eles mostram, porque são os Estados Unidos, tá? Fica aí concordando com os Estados Unidos. Exceções, galera. Quando há silepse de número. Silepse é uma figura de linguagem, pessoal. Eu acho que vocês vão estudar isso na parte de literatura. Mas silepse de número, o verbo permanece no singular. Olha só. Os Miseráveis representam um marco na literatura mundial. Concordou, pessoal, com a obra, tá? Os Miseráveis é uma obra, tá? E aí já teve até uma reprodução, né, no cinema, ok? E aí você tem aí Os Miseráveis, representa, porque a obra representa, tá? Um marco na literatura, ficou subentendido aí, né? Pronome de tratamento, presta lá atenção, olha lá. Sujeito formado por pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular, galera. Vossa Excelência parecia bastante compenetrado. A gente não sabe se essa Vossa Excelência é homem ou mulher, a menos que a gente mude aqui o adjetivo que a qualifica. Olha só, compenetrado está no masculino, então Vossa Excelência é um homem, tá? Se fosse Vossa Excelência parecia bastante compenetrada, eu saberia que era uma mulher, tá bom? Vossa Excelência, pronome de tratamento. Com a expressão mais de, menos de. Quando acompanha as expressões mais de, menos de, o verbo concorda com o numeral, galera. Olha só, o juiz confirmou na reunião que mais de um trabalhador braçal fez justiça. Concordou com mais de um, galera. Na assembleia da categoria, agora sem acento, tá? Mais de 2 alunos falaram. Não só um, mais de 2, por isso concorda com mais de 2, tá? Exceções, toda regra tem exceção, nem toda, mas aqui tem, olha só. Quando há repetição da expressão, o verbo vai para o plural. Olha só. Mais de um pai, mais de um aluno, mais de um servente reclamaram. Ou seja, não foi só um, mais de um, né? Então, 2, 3, 4, não se sabe, tá? Vamos adiante? Exceções. Quando há indicação de reciprocidade, o verbo vai para o plural. Presta bem atenção aí agora. Durante a CPI, mais de um político se ofenderam. Não foi só um, galera, foi mais de um, então se ofenderam, eles se ofenderam. Vamos para os verbos impessoais. Com verbos impessoais, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Olha só, chove em João Pessoa. O que é um verbo impessoal, hein, galera? Chover, ele tem sentido por si mesmo, por si próprio? Sim. Relampejar, né, trovejar, tem sentido acabado por si mesmo. Eu não preciso, trovejou trovões, choveu chuva, não se faz necessário, né? Aí caminhar, né, a gente já tem aí, precisa, caminhou, o que caminhou, né? Já não é um verbo impessoal, tá? Mas chover é, tá? Vamos aí adiante para a gente continuar a nossa compreensão. Eu trago aí para vocês umas 2 questõezinhas acerca da concordância. Vamos ver se a gente consegue resolvê-las? Vamos resolver bem pausadamente, olha só. Primeira questão. Assinale a alternativa errada quanto à concordância. Perceba aí a presença da crase, né? Do acento grave aqui com relação à concordância. Letra A. Guido foi a Ceasa ao 12:30, tá? Letra B. Vossa Senhoria deseja que o informemos a respeito dos produtos por nós comercializados? C. Neste setor é proibida a entrada de estranhos. D. Faz 18 anos que moro perto da Ceasa. E. Deve ser encaminhado à diretoria mensalmente os demonstrativos periódicos dos trabalhos aqui realizados. E aí você tem, né, 5 alternativas. Vamos fazer o seguinte, vamos lê-la novamente para ver o que é que pode ter de errado nelas. Nessa primeira aí, galera, tem o seguinte. Guido foi a Ceasa ao 12:30, tá, galera? Não é 12:30 não, é 12:30. Portanto, a palavra correta é meia. Letra A está correta aí. B.
Vossa Senhoria deseja que o informemos a respeito dos produtos por nós comercializados? Sim, que o informemos. Vossa Senhoria deseja que o informemos. Então, esse Vossa Senhoria aí, galera, é homem, tá? Correto. C. Neste setor é proibida a entrada de estranhos. Legal. Quando você usa aqui, ó, galera, esse A, determinando que é proibida a entrada, você tem que obrigatoriamente colocar o verbo proibir terminado com A. Então, é proibida a entrada. Agora, se eu digo, neste setor é proibido entrada de estranhos, aí eu jogo fora esse A aqui e coloco esse verbo aqui, ó, com o ozinho. É proibido entrada de estranhos. Mas quando eu boto é proibida a entrada, tá? O artigo pede aqui que você coloque também o azinho antecedendo, tá bom? Então, é proibida a entrada, é proibido entrada, tá? Correto também, tá? Faz 18 anos que moro perto da Ceasa. Faz, galera, faz. Não varia. Não é, o correto não é fazem. O verbo fazer é invariável. Faz 18 anos que moro perto da Ceasa. Faz 50 anos que vivo aqui, tá? Independentemente da quantidade, faz é sempre invariável. Então, letra E, né, galera? Letra E, certo? Letra E é a questão errada aí quanto à concordância, tá bom? Vamos aí à questão 2 agora. Aqui há plantas que dão 2, 3 safras por ano. Substituindo-se a forma verbal, pessoal, do trecho acima por outra, só não se repetiu a norma culta em. Letra A. Aqui existem plantas que dão 2, 3 safras por ano. Letra B. Aqui deve haver plantas que dão 2, 3 safras por ano. Letra C. Aqui podem existir plantas que dão 2, 3 safras por ano. Letra D. Aqui há de existir plantas que dão 2, 3 safras por ano. Letra E. Aqui pode haver plantas que dão 2, 3 safras por ano. Vamos voltar lá à frase da questão. Aqui há plantas que dão 2, 3 safras por ano, pessoal. O verbo aqui, haver, né? A forma verbal do trecho acima, por outra expressão, só não se respeitou a norma culta em qual delas? Veja bem, aqui há é presente, tá, galera? Aqui existem plantas que dão 2, 3 safras por ano, tá? Está correto. O verbo haver é que é invariável, tá, pessoal? Acompanha aí comigo, olha só. O verbo haver é invariável, tá? Então, ele fica realmente assim. Agora, se eu uso o existir, ele pode variar. Então, aqui existem, tá correto. Letra B. Aqui deve haver plantas que dão 2, 3 safras por ano, também está correto, tá? Deve haver, o verbo também ficou aqui invariável. Aqui podem existir, tá? Podem existir plantas, tá? Aqui há de existir plantas, não dá para usar os dois verbos aqui não, galera. Letra D está errada, não dá para usar esses dois verbos aqui não, ou um ou outro, tá bom? Ou um ou outro aqui a gente precisa escolher. Então, letra D, tá? Letra D de dado aqui para a gente finalizar essa questão. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante no decorrer do nosso curso, né? Espero que tenham sanado aí as suas dúvidas, espero que eu tenha deixado aí para você a mensagem, né? Correta e que você tenha se motivado a estudar mais, né? E eu espero que você faça uma excelente redação, tá? No seu exame aí para o Enem, tudo de bom, né? Eu espero que com essas dicas você possa realmente fazer uma redação melhor e conseguir uma nota maior também, tá bom? Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.